Questão 56 do capítulo 4. Um objeto de massa m está inicialmente em repouso na origem. No instante t igual a zero, aplica-se uma nova força, F de t, cujos componentes são Fx de t igual a K1 mais K2y, Fy de t igual a K3t, onde K1, K2 e K3 são constantes. Determine, em função do tempo, o vetor posição E de t e o vetor velocidade V de t. Com essa questão, que ela é dada o f de x, o f de y dessa forma, se eu tiver a força já completamente determinada, eu escrevo ela como força igual a massa vezes a aceleração. A partir da aceleração, aqui já é dito que a massa é m, a partir da aceleração eu encontro a velocidade por meio de uma integração, e a partir da velocidade eu encontro a vetor posição. Então esse é o roteiro da solução dessa questão. Acontece que a força, ela já veio de uma forma meio complicada, então tenho que melhorar essa descrição aqui. Então vamos lá. A força é Fx na direção de Y mais Fy na direção de J. O Fx, pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração em x. E o Fx é dado aqui na questão como K1 mais K2y de t. Da mesma forma, o Fy de t é massa vezes aceleração em y. E o Fy é dado como K3t. Olha só, eu não posso começar resolvendo a componente x, porque a componente x depende de y. Aqui ele só colocou y, mas é y de t porque f depende de t e y varia. Então eu tenho que primeiro determinar o que é essa coordenada em y, para depois substituir ela aqui, aí sim que eu vou ter a força em x completamente determinada para que eu possa determinar a posição em x. Então vamos lá. A aceleração em y. Essa é a explicação de por que eu vou começar a trabalhar em y. Tem que ser assim. Eu peguei essa linha aqui, ó. Massa vezes a aceleração em y, e a força em y é K3y. Por transitividade, se essa parte é igual a essa, e essa mesma parte é igual a outra, então essa e a outra são iguais. Escrevi aqui. Então a aceleração é K3 sobre m vezes t. Eu já vou logo fazer uma análise dimensional, que isso vai ser útil mais à frente. Essa constante K3, aqui fala que são constantes, né? Onde K1, K2 e K3 são constantes. Ela tem a dimensão de quilograma, metros por segundo ao cubo. Porque a força tem dimensão de quilograma, metros por segundo ao quadrado. Então eu tenho que multiplicar por uma unidade de segundo, para simplificar um segundo aqui e ficar quilograma, metro por segundo ao quadrado. Por isso que essa é a dimensão de K3. Então a velocidade em y, a aceleração y é a taxa de variação temporal da velocidade em y. Uma equação equivalente a essa é essa daqui. A aceleração em y vezes um infinitesimal de tempo é igual a uma variação infinitesimal na velocidade. E agora eu posso integrar ambos os lados. A integral de dv é v. Aqui eu tenho a integral de AY de t dt. Agora sim, aqui nesse AY, eu substituo o que eu encontrei aqui. K3 sobre m vezes t. K3 sobre m é constante, sai da integral. E a integral de t é t ao quadrado sobre 2 mais C1. Eu preciso colocar uma constante de integração porque é uma integral indefinida. E aqui é uma análise dimensional dessa constante. Ela vale segundo ao quadrado porque ela tem a mesma dimensão da variável que surgiu da integração. A variável que surgiu da integração é tempo ao quadrado. Então a dimensão aqui é segundo ao quadrado. Quando eu faço essa distributiva, então K3 sobre m t ao quadrado sobre 2, o K3, vou escrever aqui, ó, K3 sobre m vezes C1, que é o que eu encontrei. Eu vou renomear tudo isso daqui, e tudo isso é constante, como uma nova constante C1 estrela. Aí eu vou fazer uma análise dimensional do C1. Então, aqui eu já tenho K3, o K3 é quilograma metro por segundo ao cubo, quilograma metro por segundo ao cubo, sobre m, né? Então, sobre quilograma vezes o C1. O C1 é segundo ao quadrado.
Pronto, disso daqui, simplifica o quilograma, aqui fica metro por segundo. Então, metro por segundo realmente é a dimensão de velocidade, tudo certo. Então, eu reescrevo essa equação dessa forma. Agora eu preciso determinar esse C1 para prosseguir na questão, que a questão pediu a posição. Então, vamos ver o que eu consigo aqui. Um objeto M está inicialmente em repouso na origem. Pronto. Se está em repouso, a velocidade é V0 igual a zero. E se está na origem, as coordenadas da posição também são zero. Então, a velocidade inicial no tempo zero é igual a zero. Então, se eu aplicar aqui nessa equação a velocidade no tempo zero, eu vou substituir t por zero e vai zerar essa parcela. Vai ficar só essa parcela aqui. Só que a soma de zero mais essa parcela tem que dar zero. Por isso que C1 tem que obrigatoriamente ser igual a zero. Assim eu determinei C1. Portanto, eu reescrevo essa parte aqui já com C1 determinado. Então, a velocidade em Y é essa daqui. Encontrei a velocidade em Y. Agora eu vou procurar a posição em Y, que é o que eu preciso tanto para responder a questão, que eu já preciso da posição, quanto para conseguir a posição em X. Que na força em X aparece a coordenada de Y. Então, o começo é o mesmo. A velocidade em Y é igual à variação infinitesimal da coordenada em Y, dividido pela variação infinitesimal da coordenada em T. Então, uma equação equivalente a essa tem coerência tanto matemática quanto física, que é uma variação infinitesimal do tempo vezes a velocidade, dá uma variação infinitesimal da coordenada. Integrando ambos os lados, aqui integral de dy é y, integral de v dt, escrevi aqui. Mas o v eu acabei de encontrar. É k3 sobre m vezes t ao quadrado sobre 2. K3 sobre 2m vezes t ao quadrado. Então aqui, essa parte é constante, eu tiro da integral. A integral de t ao quadrado é t ao cubo sobre 3. A dimensão dessa constante é segundo ao cubo, que é a mesma dimensão aqui da variável. Então eu faço essa distributiva aqui e essa daqui também. E aqui, como tudo é constante, k3 sobre 2m vezes c1, aqui eu posso chamar de c1 sem problemas, sendo que eu já chamei lá em cima, porque eu chamei, já eliminei aquele c1 e já segui adiante. Então não vai acontecer, em hipótese alguma, de eu precisar nessa questão substituir uma equação lá em cima, que tinha um c1 nela, nessa equação aqui embaixo. Não vai ter esse tipo de coisa. Então, como é garantido que não vai ter confusão, eu posso usar a mesma nomenclatura. Aqui eu não precisaria chamar de C2, obrigatoriamente. Tanto faz o nome que eu der para essa constante. Então, C1, e aqui eu vou renomear de C1 estrela e fazer análise dimensional de C1. O K3, voltando lá em cima, ele é quilograma metro por segundo ao cubo. Quilograma metro por segundo ao cubo. Dividido por m, né? Quilograma vezes segundo ao cubo, que é a dimensão de C1. Então aqui só sobra m de metro. Certinho, porque eu estou trabalhando com a coordenada. Então, essa constante aqui tem dimensão de metro. Agora eu preciso determinar a constante, e como eu vi lá no enunciado, a massa, o objeto de massa m, está em repouso na origem. Então, repouso, velocidade zero, inicial igual a zero, e está na origem significa que a coordenada no instante zero é igual a zero. Então, se eu aplicar y de zero aqui nessa equação, eu vou substituir o t por zero, zero essa parcela. Então, vai ficar 0 mais C1 estrela tem que ser igual a zero. Portanto, o C1 estrela é igual a zero. Então, dessa forma, eu determino o y, pegando essa linha de conta, colocando aqui e substituindo o C1 pelo que eu achei que ele vale, zero. K3 sobre 6m, 2 vezes 3, t ao cubo. Pronto, encontrei o y. Agora, eu posso voltar aqui em cima e trabalhar com a coordenada em x. Porque a coordenada em x, olha só, aparece o y aqui. Então, eu escrevo isso aqui nessa parte. fx de t igual a m ax de t. E fx de t também é k1 mais k2y de t. Agora eu vou fazer uma análise dimensional de cada uma dessas constantes, né? O K1 já tem dimensão de força, porque quando eu vou somar, eu só posso somar grandezas de mesma unidade. Então aqui tem que ter dimensão de força, aqui tem que ter dimensão de força, para quando eu somar, a soma tem dimensão de força, porque é igual o que for
a dimensão que tiver desse lado é igual à mesma dimensão do outro lado da equação. Agora o K2, ele é quilograma por segundo ao quadrado, porque aqui já tem a dimensão de metro. Por isso que o K2 não tem metro aqui. Quilograma, metro por segundo ao quadrado é a dimensão disso tudo. Agora a mesma história, por transitividade, né? Se fx de t é igual a isso e fx de t também é igual a isso, então essa parte é igual a essa. Eu escrevi isso aqui e eu quero a aceleração para trabalhar nas integrações. Então divido por m e eu encontro essa estrutura aqui por enquanto, né? Já que eu substituí também o y de t por k3 sobre 6m vezes t ao cubo, que é o y de t que eu encontrei. K3 sobre 6m vezes t ao cubo. Então agora eu tenho a aceleração em x, só agora. Antes eu não teria por causa disso daqui, que eu não teria o y. Agora eu posso trabalhar obtendo a velocidade em x. Da mesma forma, eu lembro dessa forma de escrever a aceleração. Essa forma me retorna essa para escrever uma variação infinitesimal da velocidade. E aqui sim, integrando eu encontro que a velocidade é igual a integral de aceleração vezes o tempo. A aceleração é tudo isso aqui que eu acabei de encontrar. K1 sobre m mais K2, K3 sobre 6m ao quadrado vezes t ao cubo, dt. Agora eu escrevo a integral da soma como a soma das integrais. Aqui só tem constante, né? Então integral de dt. E aqui essa parte toda também é constante, integral de t ao cubo. A integral de dt é t mais c1. E c1 tem a dimensão de segundo porque é a mesma dimensão aqui da variável. A integral de t ao cubo é t a quarto sobre 4. Aqui eu repito as constantes, mais C2. Esse C2 aqui tem dimensão de segundo a quarto. Então, o que eu fiz até agora, em relação a essa análise dimensional das constantes, pode ter parecido uma coisa dispensável, porque no final eu só tratei a constante como constante mesmo e determinei ela. Mas aqui eu vou mostrar a importância de fazer isso, quando eu tenho duas constantes numa mesma linha de conta. Esse C1 tem dimensão de segundos. Esse C2 tem dimensão de segundo a quarta. Obviamente eu não poderia, isso é feito com uma frequência maior do que isso deveria ser feito, né? Eu não poderia só escrever daqui para cá, K1 sobre mt mais C1, K2, K3 sobre 6m ao quadrado vezes t a quarta sobre 4, mais C2. Eu não poderia só escrever isso sem um parênteses e somar C1 mais C2, porque é tudo constante. Porque, olha só, eles têm dimensões diferentes. Mas, quando eu fizer essa distributiva, vezes C1, aqui né, K1 sobre M vezes T, K1 sobre M vezes C1. Aí eu faço uma análise dimensional. O K1, eu tenho que ir atrás dele aqui, ele vale quilograma, metro por segundo ao quadrado. Então, quilograma, metro por segundo ao quadrado. O M vale quilograma. E o C1 vale segundo. Então, isso daqui eu simplifico o quilograma com quilograma. Metro por segundo sobre segundo ao quadrado dá metro por segundo. Dimensão de velocidade. Aí eu renomeio isso aqui como C1 estrela, certinho. Aí eu faço essa distributiva aqui também. E aqui no C2, que é segunda a quarta, né? Eu tenho K2 e K3. O K2 eu acabei de... Deixa eu ver, o K2 está aqui no Y. Né? Não, o K2 está aqui no X. Aqui. O K2 é quilograma por segundo ao quadrado. E o K3 é quilograma metro por segundo ao cubo. Então, K2 é quilograma por segundo ao quadrado. Isso aqui é o K2. O K3 é quilograma metro por segundo ao cubo. Isso aqui é o K3. Aí aqui eu já tenho massa ao quadrado. Então, quilograma ao quadrado. E eu tenho o C2, que vale segundo a quarta. Pronto. Tudo isso daqui eu simplifico o quilograma ao quadrado com os dois aqui em cima. Aqui dá segunda ao quadrado vezes segunda ao cubo. Dá segunda a quinta. Então, sobra um segundo aqui embaixo. Uma unidade de segundo. Então, dá o metro por segundo, o C2. Tudo certo. Isso indica pra gente que realmente os cálculos estão certos. Se eu tivesse errado em alguma parte, a análise dimensional não iria fechar tão bem assim. Agora sim, nessa linha de conta, onde eu fiz essa substituição, eu fiz essa renomeação aqui, eu posso somar C1 com C2. C1 estrela mais C2 estrela, que dá C3 estrela. Agora eu vou determinar C3. Só aqui que eu posso somar, porque aqui são constantes de mesmas dimensões. Então, como o objeto estava em repouso na origem, a velocidade inicial é zero. Quando eu aplico aqui,
substituo t por 0, zero essa parte, e como tudo isso tem que ser igual a 0, então C3 também tem que ser igual a 0, C3 estrela. Portanto, eu reescrevo a velocidade em x dessa forma. A partir daqui eu posso encontrar a posição em x, que é vx de t igual a dx dt. Eu reescrevo essa equação dessa forma. E agora sim, integrando essa equação, aqui é uma forma de nunca esquecer como isso é feito, né? Trabalhar certinho, com vx de t igual a variação da coordenada sobre a variação do tempo. Então, a integral de x de t, dx de t é x de t. A integral de v de x, vx de t dt, eu repito aqui e substituo o v de x que eu encontrei. Esse aqui. Então, ficou k1 sobre m vezes t, k1 sobre m vezes t, k2, k3 sobre 24m quadrado. K2, k3 sobre 24m quadrado. Esse 24 veio daqui, ó, do 6 vezes 4. Agora, mais uma vez, separo a soma das integrais. Separar a integral da soma em soma das integrais, retiro as constantes, integrando t é t ao quadrado sobre 2 mais c1, t a quarta é t a quinta sobre 5 mais c2, a dimensão de c1 é segundo ao quadrado, a dimensão de c2 é segundo a quinta. Faço a distributiva, renomeio de C1 para C1 estrela, faço a distributiva, renomeio de C2 para C2 estrela. Faço a análise dimensional do C1, que tem o K1 já. Mais uma vez, K1 vale quilograma metro por segundo ao quadrado. Então, quilograma metro por segundo ao quadrado, vezes o C1, que é segundo ao quadrado, e dividido por M, que é quilograma. Então, isso daqui dá M. Simplifica essas partes aqui. Agora eu vou para o K2, K3. O K2 é quilograma por segundo ao quadrado. E o K3 é quilograma metro por segundo ao cubo. Então, quilograma por segundo ao quadrado é o K2. Quilograma metro por segundo ao cubo é o K3. E a massa ao quadrado contribui com quilograma ao quadrado nessa análise dimensional. Vezes o C2, que é segundo a quinta. Então aqui simplifica todas as unidades de tempo, todas as unidades de massa, sobra só um metro. Certinho. Então agora eu posso reescrever essa parte desse jeito, agora que eu já renomeei. Eu sei que C1 estrela e C2 estrela têm a mesma dimensão, posso somar. E agora eu vou determinar C3. Da mesma forma, como está em repouso na origem significa que a coordenada é 0 no instante 0. Então se eu substituir por t igual a 0, 0 essa parte, 0 essa parte, isso aqui tem que ser 0. C3 igual a 0. Agora eu reescrevo x de t dessa forma. Pronto. E aqui o 120, né, veio do 24 vezes 5. Agora eu tenho x de t e y de t. Eu posso... Aqui pediu para determinar em função do tempo vetor posição e vetor velocidade. Então, o vetor posição, que é o x de t na direção de i mais y de t na direção de j. O x de t eu acabei de encontrar. Aqui, ó. K1 sobre 2mt ao quadrado, K2, K3, 120 aqui é o m de massa. K1 sobre 2m, t ao quadrado, K2, K3, 120, m ao quadrado, t à quinta. Isso só na direção x. K1 sobre 2m, t ao quadrado, K2, K3, 120, m ao quadrado, t à quinta. Só na direção x. Agora na direção de y, que é o mesmo vetor de j. A posição aqui embaixo, K3 sobre 6m, t ao cubo. K3 sobre 6mt ao cubo, certinho. Agora a velocidade, nem pediu, né? Mas eu já ajeitei tudo aqui. Velocidade em x, K1 sobre mt, K2, K3, 24m quadrado t à quarta. K1 sobre mt, K2, K3, 24m quadrado t à quarta. Isso na direção de x. Na direção de y, vamos ver, a velocidade é K3 sobre m t ao quadrado sobre 2. K3 sobre 2m t ao quadrado, K3 sobre m t ao quadrado sobre 2. Outra forma de escrever. E a aceleração, né, foi o que a gente encontrou ao longo disso tudo. A aceleração em x tá aqui, K1 sobre m, K2, K3, 6m quadrado, t ao cubo, em x, né? E y foi K3 sobre mt. K3 sobre mt. Então pronto, aqui tá tudo que até mais do que a questão pediu, né? Tudo bem organizado. Essa questão realmente foi mais complicada por causa da forma que a força foi dada. Mas assim, a gente já fez tudo que a questão pediu, ela está completamente resolvida.